Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bruno Clemente por aqui e eu espero que estejam todos muito bem. Pessoal, criamos o nosso documento, aprendemos a compartilhar com os colegas que irão editar o nosso documento e agora eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês para aprendermos um básico de manipulação aqui no nosso editor de texto, tá certo? Novamente, um básico, porque o objetivo aqui não é tanto os usos da ferramenta, mas o uso colaborativo da ferramenta. Tá certo? Então, coisas simples que você pode fazer aqui e que estão ligados a todos os editores de texto, inclusive os que não são de trabalho colaborativo. É o seguinte, eu tenho um determinado texto aqui, ao selecionar o meu texto, clicando e arrastando aqui ou do início para o final, ou do final para o início, eu não preciso selecionar tudo, eu posso só selecionar alguma coisa. O importante é, no editor de texto, normalmente, eu seleciono alguma coisa e eu aplico uma formatação em cima do que está selecionado. Tá certo? Imagina que eu quero vir aqui nesse B, que vem de bold, negrito em inglês, e eu clique nesse botão. Ele não vai transformar o documento inteiro em negrito, ele vai colocar em negrito apenas o que está selecionado. Então eu vou clicar aqui e vocês vão ver que trabalho colaborativo ficou diferente, né? Trabalho colaborativo está em negrito. Se eu quiser, por exemplo, usar a ferramenta aqui, eu vou pegar Google Docs e vou aplicar o I de itálico, vocês vão ver que a palavra ficou um pouquinho tombada para o lado, né? Ela tem uma leve inclinação. É muito usado isso hoje em dia para textos em inglês. É muito comum a gente colocar itálico quando a gente está colocando alguma coisa fora do nosso idioma, tá certo? Outra coisa muito comum é a definição das fontes e a definição dos tamanhos de fonte. Por exemplo, eu vou selecionar agora o texto inteiro, tá? E eu vou colocar aqui onde está escrito Arial, eu clico e ele vai me mostrar todas as fontes. E uma coisa muito legal é o seguinte, ele já me mostra o nome da fonte escrito com a própria fonte. E isso me favorece em que sentido? Eu não preciso lembrar o que é a fonte Montserrat. Só de bater o olho eu já estou vendo como é que é a fonte Montserrat. Tá? Eu vou aplicar o seguinte, eu vou aplicar para ser um negócio bem diferente. Eu vou usar esse Pacífico aqui só para a gente ver como é que vai ficar o nosso texto. Viram como mudou drasticamente o resultado? Agora, enquanto eu estou, no caso eu ainda estou clicando aqui fora, ele está com a fonte Arial, ou seja, como eu só editei isso aqui, aqui embaixo eu ainda não defini qual é a minha fonte. Eu posso vir aqui e definir de novo, ele me traz quais são as recentes, então eu vou clicar no Pacífico, e agora quando eu começar a digitar uma coisa nova já estará em Pacífico. Esse texto está sendo... Meu teclado está péssimo, gente, desculpa. Está sendo escrito em Pacífico. Beleza? Se eu agora selecionar uma outra fonte, vou clicar em Pacífico, eu vou escolher, por exemplo, esse Garmonde aqui, EB Garmonde, cliquei nele. A partir de agora, quando eu começar a escrever, ele vai começar a usar a fonte nova. Esse outro em EB Garmonde. Estão vendo como a partir de agora o texto começou a ser escrito já usando uma outra fonte? Se eu quiser ter certeza de que todo o texto agora fique em Garmonde, é só selecionar tudo. Observem que aqui sumiu o texto, porque eu estou selecionando um texto que tem duas fontes, então na dúvida ele não coloca nenhuma das duas. E quando eu clico eu posso escolher qual que eu quero que fique. Vamos supor que eu gostei mais do Pacífico. Eu vou clicar aqui, todo o texto vai ser formatado em Pacífico, inclusive esse aqui embaixo que estava dizendo que era em Garmonde, tá certo? Outra coisa muito importante para nós é o seguinte, vou tirar aqui o negrito, vou tirar de tudo o negrito, já estava sem, é porque a cor é escura mesmo, a fonte é bem marcada mesmo, tá? Podemos aplicar itálico, já tínhamos falado, podemos aplicar sublinhado, ele cria uma linha aqui embaixo, tá bom? Podemos mexer no tamanho da fonte, então a partir do momento que eu vou clicando aqui no mais, ele vai deixando essa fonte maior e eu também posso fazer o contrário, diminuir o tamanho da minha fonte, tá certo? São outros ajustes e outras edições que eu consigo fazer. Eu também consigo, com um texto selecionado, botar uma cor de letra. Então observe que agora Garmonde está sendo escrito em letra vermelha. E eu também posso colocar uma cor de fundo. Então eu posso colocar, por exemplo, um verde de cor de fundo. Observe que eu posso fazer as duas coisas. Eu posso botar tanto uma cor de fundo, quanto uma cor de letra. E aí agora ele vai colocar as duas coisas valendo no meu documento. Tudo bem? Então a dica que eu dou sempre é o seguinte, deixa as edições para o final, porque senão você começa a mexer e você edita e você vai escrevendo coisa nova e vai bagunçando o que você está fazendo, deixa a edição para o final.
Tá? Escreve seu documento, se preocupa com o texto, se preocupa com a ideia, e com isso finalizado, volta e faz a edição, toda a formatação uma única vez. Você vai ter muito mais facilidade com isso. Para a gente finalizar alguns outros recursos é o seguinte. Primeiro, a gente pode clicar aqui em alinhamentos e eu posso botar o meu texto alinhado à esquerda, centralizado ou alinhado à direita, tá certo? E eu também consigo botar o meu texto justificado. Deixa eu dar um exemplo para vocês de o que seria um texto justificado. Eu vou colocar aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V algumas vezes, só para vocês terem mais ou menos uma ideia aqui. Só que eu tinha que ter dado uns espaços. Deixa eu colocar uns espaços aqui na mão. Pronto. Se eu selecionar esse texto todo, para ficar mais fácil de ver, gente, eu vou tirar as cores de fundo e cor de letra. Eu vou voltar isso aqui para Arial. Acho que essa fonte aqui não está tão legal da gente usar de forma de ensino, tá? E eu vou pegar esse parágrafo inteiro que foi escrito, tá? E eu vou botar ele alinhado à esquerda. Não sei se vocês notaram, mas o texto mudou. Mudou pouco, mas o texto mudou. Observem que se ele está alinhado à esquerda, o início daqui desse texto é sempre na parte da esquerda, no mesmo lugar. Estão vendo? Toda vez a linha começa exatamente no mesmo ponto. Em compensação, o ponto em que ela acaba não é sempre o mesmo. Vai depender do número de palavras nesse documento. Se eu centralizo, ele não se preocupa nem com o ponto de início, nem com o ponto de fim. Ele só se preocupa que numa linha imaginária mais ou menos aqui, ó, uma linha imaginária mais ou menos aqui nesse centro, é o centro. Então ele vai dividir esse texto para que ele ocupe o mesmo espaço para a esquerda e para a direita. Observe que algumas linhas são mais compridas, outras linhas são mais curtas, mas não importa, o texto tem que ser centralizado. Por último, para finalizar, se eu coloco ele à direita, observem que agora é sempre aqui na direita que esse texto está alinhado, mas aqui na esquerda não importa se ele começa um pouco mais na esquerda ou um pouco mais na direita, é irrelevante. Se ele está alinhado à direita, é a margem direita quem tem que ser respeitada, toda uma embaixo da outra. Ah, mas então para que serve o último, o justificado? Olha o que vai acontecer quando eu colocar o justificado aqui, gente. Na hora que eu colocar o justificado, tanto a esquerda quanto a direita tem que começar e terminar no mesmo ponto. Observem que agora a esquerda começa toda no mesmo ponto, a direita acaba toda no mesmo ponto. Para isso, é claro, ele vai ser obrigado a fazer um exercício ali de aumentar e diminuir certos espaços para garantir que o espaçamento das palavras vai permitir que elas comecem e terminem no mesmo ponto. Dependendo do tipo de documento que você estiver fazendo, isso pode ser mais usado ou menos usado. Tá certo? Uma outra coisa que esses documentos servem é o seguinte, por exemplo, você vai me perguntar, poxa Bruno, mas para que eu quero alguma coisa alinhada à direita? É que a gente não trabalhou ainda com a régua, mas por exemplo, uma coisa muito comum são aquelas citações acadêmicas. Olha o que eu vou fazer aqui, eu vou botar esse texto todo alinhado à direita e eu vou vir aqui na minha reguinha, ó, e eu vou arrastar todo esse recuo à esquerda para começar aqui no finalzinho da página, ó, na linha 10, uns 10 centímetros aqui. Olha como vou aumentar um pouquinho mais, vou botar 9, ó. Olha como é que o meu texto está todo alinhado à direita, tá? O alinhamento à direita, mas aqui na esquerda não importa tanto. Observem que agora esse texto, ó, vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, acho que ficou muito grande. Vou colocar aqui talvez, ó, tamanho 7, ficou bonitinho. Se precisar vou botar o itálico, ó. Parece até um documento acadêmico, uma entrega de TCC, né? Onde você vai ali falar a introdução do seu trabalho, falar um pouco antes da introdução, né? Que você está dizendo para que serve esse documento. Então, assim, existe uso para cada uma dessas ferramentas, vai depender do que vocês estão elaborando. Qual que é a regra geral que eu mostro para vocês? É o seguinte, selecione o seu texto, selecione o que você quer editar, e aí o que você selecionou para editar ou para formatar vai ser aplicado em cima do texto selecionado. Para a gente finalizar esse vídeo, ele já está um pouco comprido, então eu vou mostrar as duas últimas coisas. Deixa eu voltar aqui para letras pretas. Se eu quiser adicionar, por exemplo, listas numeradas, eu clico aqui em cima. Tá aqui um texto, ó. Então, ó, item 1, item 2, item 3, tá certo? E eu posso usar a tecla Tab do teclado, ela fica em cima do Caps Lock normalmente, tá? Para avançar um nível para frente. Então eu quero colocar agora, por exemplo, que o item 2, ele tem, deixa eu descer um pouquinho a tela, o item 2 tem 2 itens dentro dele, tá? Então eu vou clicar aqui um Enter, e ao invés de colocar um novo item, eu vou apertar Tab, e vou colocar, ó, primeiro do item 2, segundo do item 2, tá? E se eu quiser, eu também posso apertar o Shift mais o Tab para retornar para o principal, tá? Então agora vamos fingir que esse aqui, por exemplo, é o item 4. Eu quero adicionar o item 3. Como é que eu posso fazer? Ó, vou dar um Enter. Ele vai entender que eu estou adicionando ainda dentro do item 2.
Shift mais Tab me joga para a primeira camada, item 3, tá certo? Então o Tab vai entrando para a direita e o Shift com Tab vai voltando para a esquerda. Ó, vou fazer um teste aqui. Eu quero adicionar agora o primeiro dentro do primeiro do item 2, vamos dizer assim. Enter, Tab. Outro dentro do item 1, item do 1. Ou primeiro do item 1. Outro dentro do primeiro do item 1. Pronto. Só para vocês entenderem um pouquinho. Eu também posso fazer tudo isso com listas numeradas, ou seja, ao invés de listas aonde não tem distinção entre o primeiro e o segundo, ao invés de usar listas com marcadores, eu posso usar listas numeradas. Aqui eu vou botar especificamente esses itens um por um. Item, outro item. Posso usar o mesmo tab, ó. Dentro, opa, peraí que meu teclado deu um problema aqui, só um segundo. Pronto, ó. Dentro do outro item. Mais um dentro do outro item. Mais um item. E assim em diante, tá certo? Então são recursos bastante utilizados também, são coisas que você pode trabalhar bastante também. Outras coisas para a gente finalizar seriam, por exemplo, adicionar uma imagem. Você pode adicionar uma imagem dentro do seu documento, uma imagem do seu computador, por exemplo, e uma série de outras coisas agora que vocês vão explorando à medida que vocês trabalharem com a ferramenta. Tá certo? No geral é isso, e isso já é suficiente para vocês conseguirem fazer assim 90% do que for referente à edição de documentos, tá bom? Com isso, muito do que vocês precisam já está garantido, já está entregue. E outra coisa, voltando aqui no meu histórico, observa que tudo isso que eu fiz está registrado, e está registrado quem fez. Qual que é o legal? À medida que vocês forem trabalhando com outras pessoas, vai aparecer o nome do usuário da pessoa aqui. Se você convidou ela apenas com o link de edição, vai aparecer o nome de um animal anônimo. Então vai aparecer assim, baleia anônima, tigre anônimo, hipopótamo anônimo. E aí, como eu te falei, você perde um pouco de registro. Mas se você convidou as pessoas diretamente por e-mail, vai aparecer como apareceu para mim, Bruno Gutierrez Rato Clemente. E aí, aqui dentro, eu sei inclusive em que local a pessoa está digitando. Eu consigo até acessar em que local a pessoa está digitando. Isso é muito legal porque um se preocupa em fazer uma coisa, um se preocupa em fazer outra, ambos mexem ao mesmo tempo. Só precisa de muito cuidado para vocês não tentarem alterar a mesma linha, o mesmo texto ao mesmo tempo. Vocês vão ter muita dificuldade para fazer dessa forma, tá bom? Mas tirando isso, vocês já vão conseguir, sem dificuldade nenhuma, conduzir o desenvolvimento colaborativo dessa edição de texto para fazer, por exemplo, um trabalho acadêmico, para fazer, por exemplo, um relatório profissional, para fazer, por exemplo, um documento de software. Então, tudo isso pode ser feito de forma colaborativa, tá bom? Pessoal, é isso, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou ainda trazer mais algumas outras ferramentas de edição de texto geral, mas um vídeo um pouquinho mais curto do que esse, e depois a gente finaliza esse material e vamos para o próximo, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato e nós vamos tirar todas essas dúvidas, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até o próximo.